De hoje vamos falar sobre das várias espécies de contrato, né? E o contrato de hoje, o primeiro contrato que nós vamos falar, o primeiro contrato que nós vamos trabalhar é o contrato de compra e venda. O que é o contrato de compra e venda, né? Olha só, no módulo anterior nós trabalhamos conceitos, princípios contratuais, formas de se contratar, o que deve conter o contrato, né? As bases do contrato, o conceito do contrato em si, né? O pacta sunt servanda, né? O contrato faz lei entre as partes, né? Desde que sejam questões lícitas, né? Relacionadas à licitude, baseado em lei. Mas se ele faz lei entre as partes, existe uma vontade ali daqueles que contratam, existe uma vontade de A em face de B, ou de A em face de várias pessoas e vice-versa, contratos, né, bilaterais ou multilaterais, né? Falamos de diversos conceitos desta maneira, desta forma, até chegarmos hoje nesta primeira aula sobre as várias espécies de contrato, e vamos falar hoje sobre o contrato de compra e venda. Este contrato de compra e venda, por ser o primeiro que vem no código, né? Quem quiser acompanhar pela legislação, artigo 481 é o fundamento da aula de hoje. 481 e seguintes: 81, 82, 83, 84, 85, né? E assim por diante, né? Para nós falarmos sobre este contrato de compra e venda, que é bem complexo. E depois iremos falar de outros contratos, né? Que aí é uma complementação, que aí pega o supedâneo, a base deste contrato de compra e venda, um contrato muito, vamos dizer assim, muito completo, né? De maneira geral, o contrato de compra e venda é muito completo em todos os aspectos. Então, vamos lá, pessoal, né? Sem mais delongas, compra e venda. Artigo 481, vou falar sobre o artigo 481, nós vamos discorrer sobre as bases que formam a legislação. Nós vamos comentar o artigo para compreendermos o que é esse contrato de compra e venda, né? Então, o artigo 481 diz que, pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes, um dos lados, tanto faz se é o contratante ou o contratado, se obriga a transferir o domínio de certa coisa, né? De res, né? Res, coisa, e nós vamos entrar nos detalhes disso logo em seguida. E o outro a pagar-lhe certo preço em dinheiro. Esse é o contrato de compra e venda, de acordo com o caput, a cabeça do artigo, o principal. Olha só, não é? O nosso código adotou, em respeito ao contrato de compra e venda, um sistema alemão, um sistema germânico, né? E entre a obrigação de transferir a coisa, eu transfiro a coisa, né? Eu transfiro a coisa em troca de um pagamento. E aí, tirando do concreto, tirando do abstrato, conceito abstrato para o concreto, né? Trazendo isso para um exemplo real, vamos falar de imóvel, né? Dá uma clareza quando nós falamos através de exemplos, né? Trazendo do abstrato para o concreto, dá uma clareza no entendimento. Então eu entendo que se eu for comprar um imóvel através de um contrato de compra e venda de imóvel, um contrato de compra e venda é o tema da aula, contrato de compra e venda das várias espécies, o contrato de compra e venda. Se eu vou comprar um imóvel, objeto, a coisa, o imóvel, a res é um imóvel, uma res privada, particular, um imóvel, né? O que será pago, né, em contrapartida, será pago em dinheiro, é o que diz o artigo, né? E o outro a pagar-lhe certo preço em dinheiro. Eu vendo e o outro me paga em dinheiro, é o que diz o artigo. Simples assim, mas existem vários aspectos que incidem nessa compra e venda. Então, a primeira coisa, né? Eu tenho que entender que o direito civil é o ramo do direito que regulamenta, que está incutido às obrigações contratuais. Obrigações contratuais está dentro do direito civil. Portanto, as obrigações contratuais dentro do direito civil eu tenho o Código Civil. Código Civil regulamenta
as nossas ações dentro da sociedade. Então eu entendo que eu terei a regulamentação disto, a regulamentação legal, o fundamento legal, a norma esculpida no Código Civil, artigo 481 do Código Civil, né? Então, dentro do direito de obrigações contratuais, aí sim, obrigações contratuais, direito civil, né? E eu tenho então que a obrigação para nós fica circunscrita à sua verdadeira função, possui efeitos exclusivamente obrigacionais. Que é isso? Como é que funciona isso? Dentro dessa questão muito simples de comprar e vender um imóvel, né, através de um contrato de compra e venda, a coisa é o imóvel, e pelo imóvel teria um pagamento, né? Então eu digo que a obrigação minha é de transferir o imóvel mediante um pagamento. Essa transferência eu chamo de tradição. Anotei, tradição. Tradição é a transferência da coisa. Aí estou falando de imóvel. E se fosse um veículo? Tradição, entrega do veículo. Um imóvel, tradição, entrega do imóvel, não é? Se eu faço a compra, me passou uma coisa aqui pela cabeça, né? Eu vou no estádio de futebol e compro um bilhete, né? Eu compro um bilhete, dentro daquela teoria de contratos lá, né? Mais simples, não solenes, não escritos, né? Não solenes, né? Mas existe uma compra, eu pego o bilhete mediante um pagamento. Ó, a tradição, eu recebo o bilhete, o pagamento, né? Mas esse bilhete está vinculado a um espetáculo de futebol. Existe um contrato? Existe. Contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa e o outro a pagar-lhe certo preço em dinheiro. Ponto, aí eu tenho um contrato de compra e venda. Bom, quais são as características do contrato de compra e venda? Primeira característica, o contrato é bilateral. Primeira característica, o contrato é bilateral. Sempre haverá dois lados, bilateral, não é isso. A reciprocidade e casualidade entre as obrigações. Recíproco, não é? Por que recíproco? Porque eu entrego a coisa mediante um pagamento. Compra e venda, eu entrego algo mediante um pagamento. Eu entrego o veículo mediante um pagamento. Eu entrego o veículo com a tradição mediante um pagamento em dinheiro, né? Isso que diz, de forma geral, o artigo 481. Claro que existem outras formas de pagamento e outras formas de fazer a combinação dentro do contrato, mas isso nós veremos mais adiante, né? Por enquanto, o contrato é bilateral, primeira característica do contrato de compra e venda. Segunda característica, oneroso. Sempre ele é oneroso. Primeiro, bilateral, sempre. Segundo, oneroso. Subordina ambas as partes. Eu não falei que é bilateral? Ambas as partes. Subordina ambas as partes a uma onerosidade, uma prestação que lhe traz vantagens e desvantagens, né? Mas não vamos aprofundar isso não, né? Mas de certa forma, essa onerosidade, qual é a onerosidade? Eu entrego a coisa mediante um pagamento, então a característica é onerosidade. Onerosidade. Contrato de compra e venda, ele é sempre bilateral. Letra B, sempre oneroso. Sempre há essa contrapartida, né? Da troca da coisa por dinheiro e vice-versa, né? Letra C, vamos lá. Terceira característica da letra C, o contrato é consensual. O contrato de compra e venda ele é consensual. Terceira característica do contrato de compra e venda. Como assim consensual? Sempre há um consenso. Sempre, ele nunca é obrigatório, ele sempre é consensual, sempre há um consenso entre as partes, um consenso em adquirir, né? O comprador adquire de forma consensual e o vendedor vende de forma consensual. Não é obrigatório, eu não obrigo ninguém a comprar, né? A me pagar, né? Não há essa obrigação, ele é consensual, muito simples, muito claro compreender o consensual dentro do contrato de compra e venda. É também denominado meramente consensual porque não existe a entrega da coisa para o seu aperfeiçoamento, diferentemente dos chamados contratos reais, como o comodato mútuo e o depósito. Mas esses contratos nós veremos em outros temas, em outros pontos, não estamos falando disso agora. O contrato de compra e venda, ele é consensual porque não me obriga a fazer um negócio.
Eu só faço um negócio porque eu quero fazer o negócio, porque eu tenho interesse em adquirir a determinada coisa, determinado bem, mediante o pagamento. Eis o resumo do contrato de venda, contrato de compra e venda. Eu conceituo e resumo o contrato de compra e venda com base no artigo 481 do Código Civil, dizendo que, né, há uma bilateralidade, há uma onerosidade, e do ponto de vista da consensualidade, eu adquiro de outrem, de uma outra pessoa, bilateralidade, mediante ao pagamento em dinheiro para adquirir a coisa, e aí a coisa me vem com essa troca, né, com essa onerosidade, né, mas de forma consensual. 3 características, 3 aspectos, explicando de certa forma o conceito, né? Olha só, a compra e venda se torna perfeita e acabada pela simples integração das duas vontades. A compra e venda ela se torna perfeita pela simples integração das duas vontades. O contrato não é bilateral? Sim, essa é a resposta. Bilateral, oneroso e consensual, não é? E se eu entrego a coisa e a pessoa aceita e me faz o pagamento, ponto final para o contrato de compra e venda, bilateral, oneroso, consensual, não é? E ele se aperfeiçoa pela integração das vontades. O contrato faz lei entre as partes e a vontade rege os contratos. A minha vontade de comprar, a vontade de comprar, eu compro e faço o pagamento, contrato de compra e venda do imóvel, do veículo, do terreno, né, etc, será dessa maneira. Vou adquirir a coisa mediante um pagamento em dinheiro e ponto final. Bilateral, oneroso, consensual, né? E a compra e venda perfeita, acabada, simples, né? É a integração das vontades. Pronto, não tem muito o que falar sobre isso, né? Agora, uma outra característica, letra D. Quando que o contrato é não solene? Ora, pessoal, aí eu dei o exemplo da questão do bilhete de futebol. Neste contrato de veículo, compra e venda de veículos, compra e venda de imóvel, compra e venda de terreno, né? Há uma solenidade, há um ritual, há uma fórmula para se comprar, né? E principalmente se houverem prestações ou financiamento, alguma coisa nesse sentido, né? Mas mesmo não havendo, até por disposição legal para se comprar um imóvel, há sim uma questão de publicidade. Então o contrato de compra e venda ele também se torna obrigatório no contrato, na compra e venda do imóvel. Também se torna obrigatório na compra e venda do veículo. Existem os trâmites, né, de transferência, que nada mais é do que um contrato ali de compra e venda solene, né? O tal do recibo, DUT, que agora não existe mais, né, por conta da questão das questões digitais, das questões online, né? O Detran me parece agora trabalha tudo de forma online, então, mas existe sim uma solenidade para a transferência do veículo e para a transferência do imóvel, né? Essa quarta característica aí que eu chamo de característica não solene, olha só, quais são as características do contrato? Bilateral, oneroso, consensual. Agora, a questão do não solene é que eu também faço uma compra e venda de forma solene, a princípio, mas também faço de forma não solene. Aí eu citei a questão do bilhete de estádio de futebol. Ah, professor, mas só tem esse exemplo? Não, tem vários exemplos, né? Eu sento num restaurante e peço para o garçom me atender. Nós vamos falar desse tipo de atendimento. Aí ele me atende, me passa ali a carta lá, e aí eu verifico o que eu quero, o que eu não quero e tal. Aí é uma forma de contratar, não solene, não escrita, não expressa. Não há os meus dados ali, o preenchimento de um formulário, porque a questão é não solene, não há essa solenidade, não há o ritual expresso escrito, né? Mas esta minha contratação é amparada pelas disposições gerais do artigo 481 do Código Civil. O que diz o 481 do Código Civil? Vamos novamente ler. Pelo contrato de compra e venda,
um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa. Professor, mas que coisa que é essa dentro do restaurante? Ué, o alimento é uma coisa, né? E o outro a pagar-lhe certo preço em dinheiro, simples assim. Ah, mas é tão fácil isso? É fácil isso, mas este contrato e todos os contratos têm essa característica: letra A, bilateral, oneroso, e letra C, consensual. Eu não sou obrigado a estar lá, consensual. Oneroso, sempre vou ter que pagar, porque o caput do 481, a cabeça do 481 fala disso, fala que, né, o domínio de certa coisa e o outro a pagar-lhe certo preço em dinheiro. Portanto, o senhor tem que pagar, né, para obter a coisa, qual a coisa? O alimento, o atendimento, o serviço. Se tiver música vai estar embutido, aquela questão dos 10%, né, tudo isso eu já sei quando eu entro no restaurante, né? Então, um contrato não solene, mas que atende às características anteriores: bilateral, oneroso, consensual, né? Solene, para alguns casos que a lei exige a solenidade, e para os casos que a lei não exige a solenidade: comprar o bilhete para o estádio de futebol, o bilhete do cinema, o alimento, né? Vou me alimentar no restaurante, vou numa pizzaria comer uma pizza. E aí, fica fácil compreender, né? Muito simples. Sento com a minha família, peço a pizza ou o rodízio, né? Está em moda a história do rodízio, né? Quais são as regras do rodízio? Quais são as regras para se pedir uma pizza, né? As regras não solenes, né? Primeira coisa, vamos lá, bilateral, né? Eu e o restaurante. Segunda coisa, oneroso, eu tenho que pagar. Terceira coisa, consensual, não estou ali obrigado, estou ali de forma consensual. Estas três características tem em todos os contratos de compra e venda, tá, pessoal? Tem em todos os contratos de compra e venda. Agora, a questão solene e não solene vai depender da coisa, né? Um veículo é solene, um imóvel sempre é solene, um terreno é solene. Há uma solenidade prevista em lei, por conta de que da escrituração, por conta de que o veículo tem um documento público. Tá? A solenidade está ligada a essas questões públicas. Mas vamos continuar com a não solenidade para poder dizer que há contratos de compra e venda solenes e não solenes, né? Mas os três primeiras características, bilateral, oneroso e consensual, vai em todos. Agora, solene e não solene, o solene para aquisição de coisas que têm um interesse público na coisa: terreno, veículos, imóveis, né? Eu poderia dar inúmeros exemplos aqui, onde há publicidade, onde incide tributos, impostos, taxações, não é? Mas vamos ficar por aqui, né, para não alongar. Mas os não solenes também posso dar em milhares de exemplos, mas é fácil compreender que não existe um contrato quando eu sento lá no barzinho e peço uma cerveja, peço um chopp, peço um refrigerante, peço uma água, peço um salgado, peço um prato, um tira-gosto. Não há que se preencher um contrato solene, tendo em vista que não há uma publicidade, uma incidência de impostos, taxas, tributos, contribuições dessas espécies, dessa natureza. É simples entender a não solenidade deste contrato de compra e venda. Então, o contrato de compra e venda, ele é o primeiro das espécies contratuais, porque ele traz um maior número de elementos que explica a forma de contratar, para depois nos outros contratos eu vir acrescentando detalhes, né? Como, por exemplo, a questão dos contratos reais, que não estão aqui, né? A princípio eu não estou explicando os contratos reais, estou explicando os contratos de compra e venda de maneira geral. É vamos dizer assim, um genérico, né? Depois eu aprofundo com contratos reais, como depósito mútuo e comodato, mas isso é mais adiante. Bom, continuando, falamos do não solene, né? Então não precisa de forma solene para se realizar, né? E ao contrário do solene, ao contrário do formal, nós já explicamos, né? Não vou repetir porque fica, né? Fica muito, como é que diz? Eu sou meio prolixo, né? Eu falo a mesma coisa várias vezes, então não vou repetir. Tá aí, tranquilo, né? Vamos lá. Letra E. Eu falei de bilateral, oneroso, consensual. Falei de
não solene, mas falei do solene no mesmo item, né? E agora comutativo, porque normalmente as prestações são determinadas e equivalentes. O que é isso, pessoal? Essa característica da comutatividade, da equivalência em relação à coisa e ao pagamento. O que é a comutatividade, né? O que é a equivalência em relação ao pagamento? A característica é comutatividade. Anotem, comutatividade. Essa é a característica. Primeira característica, bilateral. Segunda, oneroso. Terceiro, consensual. Quarto, não solene ou solene, né? Quinto, comutatividade. Porque normalmente as prestações, se houver prestações, se houver um pagamento único, prestações ou pagamento único, o que é o comutativo? É a conversão desta coisa em dinheiro. Como assim, professor? Conversão da coisa em dinheiro? Ora, o valor do bem. Pronto, é isso. A comutatividade é o valor do bem. Este veículo, ano tal, marca tal, modelo tal, cor, etc., acessórios, isso, aquilo. O ar-condicionado está forte aqui. Eu verifico o valor do veículo através de uma tabela, né? Tabela FIPE, né? Mas, além da tabela FIPE, o ano, marca, modelo, acessórios, aí eu digo que este veículo vale X. Então, o valor do veículo a comutatividade é o que vale o veículo. Entendi mais ou menos. Então, vamos para outro exemplo. O valor do imóvel no setor X tem um valor, no setor Y tem outro valor, né? Nós temos alunos aqui de vários lugares do país, né? Em outras turmas até do mundo, né? Austrália, Espanha, Portugal, né? Outras turmas. Então é difícil até falar aqui da região aqui, mas eu vou falar por cima, né? Em Brasília nós sabemos, né, que quanto mais próximo ao centro ali, né, que a gente chama de plano piloto aqui em Brasília, né, o avião, quanto mais próximo ao centro, mais caro. Quanto mais afastado, menos caro. Em Brasília é tudo caro, menos caro, né? Então, o que acontece, né? A comutatividade, essa característica contratual, essa característica do contrato de compra e venda, essa quinta característica do contrato de compra e venda, comutatividade, é a equivalência ao valor da coisa, só que em dinheiro. Esse é o conceito. É a equivalência do valor da coisa, só que em dinheiro. Isso vale para tudo: carro, moto, bicicleta, terreno, imóvel, e para pedir a água ou o refrigerante no bar, na lanchonete, no restaurante, né? A equivalência, a comutatividade, que vai variar, tem as variantes de acordo com o bem que eu estou adquirindo. A coisa vai variar, né? Professor, pedir uma água no Lago Sul é diferente de pedir uma água em Planaltina. É diferente. Por que é mais caro a água do Lago Sul do que de Planaltina? Por quê? Porque eu não estou comprando somente a água. Vocês viram o preço da cerveja no Catar? Até engasguei. Ai. Vocês viram, pessoal, o preço da cerveja no Catar? Quanto que vai ser vendido lá na Copa que vai ter agora? A mais barata, salvo engano, R$76. Estou sem calculadora aqui, mas faz aí, vamos arredondar para 80, mas porque vai ter de 80 também, né? 80, meia dúzia de cerveja, 6 vezes 8, 48, R$480, meia dúzia de cerveja, assistindo a Copa no Catar. Para quem for tomar cerveja no campo de futebol, esse é o preço. Por que é tão caro? Por que você está falando disso? E a questão da comutatividade, o que tem a ver? Porque normalmente as prestações ou o valor que eu pago pela coisa é equivalente ao serviço prestado. Eu falei de serviço? Falei de serviço. Falei da coisa? Falei da coisa. Coisa atrelada a um serviço. Então a cerveja que eu tomo aqui no Brasil, que varia aí, de quanto que varia? De 3 a 10 reais, né? Que eu tomo aqui, de 3 a 10 reais, né? Sentado em casa, no telão de casa, né? Mas lá no Catar, não, né?
Lá é o serviço oferecido atrelado à coisa, comutativamente vai me trazer esse valor absurdo, né? Ao meu ver, ao meu entender, mas que pode não ser absurdo por conta de um padrão que eles têm lá, né? Para eles é barato. Então, a comutatividade, a equivalência não só da coisa, mas do serviço atrelado àquela coisa, né? Me dá esses preços, me dá essa questão aí. Então, é a quinta característica do contrato de compra e venda, a comutatividade. Sexta característica, pessoal. Sexta característica. Execução instantânea. Anotem aí, execução instantânea é a sexta característica. O pagamento feito à vista me dá direito de receber a coisa à vista. É só isso, né? Olha, fulano, quanto que custa esse veículo? Custa 100 mil reais. Estou transferindo aqui na sua conta, confere aí. Conferiu? Tá aí? Me passa o veículo. Me passou o veículo, é isso. Execução instantânea é uma característica da compra e venda. Eu vou te transferir esse imóvel através da escritura de compra e venda ou do contrato tipo compra e venda, vou te transferir esse imóvel e você vai me transferir instantaneamente o valor combinado através de transferência bancária, de Pix, né? As transferências anteriores, né, era tão difícil, né? Eu cheguei a fazer algumas compras de imóvel, terreno, etc e tal. Era uma burocracia, fila no banco, né? Preenche formulário. Você não consegue fazer uma transferência de um valor alto por telefone, com uma ligação. Não consegue. Eu não conseguia. Eu tinha que ir no banco fazer isso, preencher formulários, explicar, declarar, né, por que o valor estava saindo da conta, naquele valor, né? Agora com o Pix dá para fazer. Claro que exige-se um contrato para liberar o valor, determinados valores, etc e tal, e se faz a transferência. Há uma desburocratização. Ah, professor, mas se tem um imóvel, né, sendo transferido, haverá um imposto. Não estou dizendo que não vai ter, vai ter. Até mesmo porque o banco fiscaliza isso, né? Para veículo a mesma situação, né? Mas essas fiscalizações ocorrem acima de determinado valor que eu não sei e não faz parte da aula aqui nós falarmos disso. Faz parte da aula nós falarmos que a característica é a execução instantânea do contrato. O contrato de compra e venda tem execução instantânea. É isso, né? Não tem mais o que falar sobre as características do contrato. Vou repetir por cima: bilateral, oneroso e consensual. Todos os contratos de compra e venda têm, né? Em relação a ser solene e não solene, a forma solene ou não solene é a quarta característica, a forma solene ou não solene. Será solene quando há a incidência de questões públicas, relações públicas, como, por exemplo, IPVA, licenciamento, a transferência do documento do veículo, é uma questão pública. Para os imóveis, há também a incidência de impostos e a questão da transferência, emolumentos cartorários, né, taxas de cartório, também é uma questão que incide aí, uma questão pública que incide impostos. Portanto, a solenidade é obrigatória nesses contratos. Já outros contratos que não são solenes, como a simples compra de uma água, de um refrigerante, de uma pizza, né, não deixa de ser um contrato, é um contrato, porém sem a forma solene. Então, primeira, segunda e terceira característica: bilateral sempre, oneroso sempre, consensual sempre. Quarta, forma solene ou não solene. Quinta, comutatividade, a equivalência em relação à coisa, né? A equivalência em dinheiro em relação à coisa. E por último, execução instantânea. Comprou, levou. Execução instantânea e ponto final para o contrato de compra e venda e suas características. E aí vamos adiantar agora, né, outros pontos, né? Passando as características do contrato, olha só, como se constitui esse contrato de compra e venda? Eu vou dar continuidade aí, né, e chamar esse ponto agora de elementos constitutivos do Estado. Falamos das características do Estado, não, do contrato. Falamos das características do contrato, essas características contratuais do contrato de compra e venda, e agora dando a sequência, elementos constitutivos que constituem o contrato.
Nós já falamos disso, mas não custa nada, né, lembrar que o consenso, a coisa e o preço, o consenso, a coisa e o preço, vou repetir, o consenso dentro das características lá, ó, consensual, a coisa, o objeto e o preço, que é o pagamento em dinheiro, são os elementos essenciais da compra e venda. Então, se nós perguntarmos quais são os elementos essenciais, não é características, confunde-se. Quais são os elementos essenciais para que eu tenha um contrato de compra e venda? Quais são os elementos essenciais para que eu tenha um contrato de compra e venda? Pura, contrato de compra e venda puro. Quais são os elementos essenciais para que eu tenha um contrato de compra e venda na forma pura? Eu tenho que ter, né, o consenso, nunca é obrigado. Eu tenho que ter a coisa e o preço, consenso, coisa e preço. Quero comprar aquele veículo, consenso. Aquela pessoa está vendendo, consenso. A coisa é o veículo, coisa. E qual é o preço? Né? Dentro daquelas características lá, comutatividade, vai me trazer uma equivalência, vale X. Então eu compro, não compro, compro, não compro, compro. Por que comprar? Porque, né, do ponto de vista da característica da comutatividade, achei que o preço vale, é interessante. Eu tenho, então, elementos que constituem o consenso, coisa e preço, são os três elementos essenciais para o contrato puro, simples, comum. É isso, né, que fala a lei. Tranquilo, pessoal? O contrato de compra e venda, né, ele serve para transferir a propriedade de uma coisa, diferente do dinheiro, tá? Eu vou, compro e levo. Um contrato não solene, né? Um contrato não solene. Consenso, coisa e dinheiro. Consenso, coisa e preço, né? Mas a transferência da coisa, transferir o objeto, transferir a coisa, né? Qual é a forma de transferir isso? Duas formas, solene ou não solene. Solene com contrato escrito, não solene. Existe um contrato? Essa é a pergunta da pegadinha, né? O pessoal fala assim, quando eu sento no restaurante e peço lá um prato, um refrigerante, uma água, uma bebida, existe um contrato? Essa é a pergunta que muitas vezes confunde, né? E a resposta, existe sim um contrato de compra e venda. Existem as características do contrato, bilateral, oneroso, consensual, né? Mas a forma em relação a esta questão, a este contrato, é uma forma não solene, não escrito. Eu não preciso sentar no restaurante e imprimir um contrato para pedir uma pizza, né? Não preciso fazer isso, porque a forma é não solene. Então a pergunta é, existe um contrato para essas questões mais simples? Sempre existe, mas na forma, na característica dele, da forma, nessa quarta característica, falando da forma, a forma é não solene. Eu tenho que compreender isso, eu tenho que entender isso, e eu tenho que reter essa informação. Sempre haverá um contrato de compra e venda. Por que sempre haverá um contrato de compra e venda? Ora, pessoal, se vivemos em uma sociedade civil, uma sociedade civilizada e civil, porque existe um código civil, existe o direito civil, que são as regras de conduta dentro da sociedade. Ah, professor, então existem regras para viver em sociedade? Existe. Onde estão essas regras? No Código Civil, do ponto de vista das relações privadas, né? Das relações particulares, entre particular e particular, né? Mas também em questões públicas também incide algumas questões do Código Civil, mas regra geral, direito civil, né? Um direito que regulamenta a conduta dentro da sociedade civil organizada, direito civil. Então, sempre haverá um contrato? Sempre haverá um contrato de compra e venda? Sempre, mas na forma solene e na forma não solene, com aquelas 5 características que nós falamos agora. E do ponto de vista dos elementos constitutivos, quais são os elementos? Coisa, preço e consenso. Ponto. Eis aí a questão do contrato de compra e venda. Direitos e obrigações do vendedor e do comprador. Quais são os direitos e obrigações do vendedor e do comprador?
Direitos e obrigações, direito do vendedor e direito do comprador. Direito do vendedor, direito de receber. Direito do comprador, direito de receber. O vendedor, ele entrega a coisa através da tradição. Nós falamos logo no início, né, que a entrega da coisa, o nome é tradição. A entrega do bem é a tradição. Quando eu entrego o bem, eu estou fazendo a tradição. Esse é um termo formal, um termo jurídico, é o termo correto. A tradição da coisa é a entrega da coisa, a entrega do bem, mediante a comutatividade, ou seja, o valor que esta coisa vale. Qual é o valor que ela vale? Qual é o valor que ela representa? Representado por um valor em espécie, né, em dinheiro brasileiro, vamos dizer assim, né? Vale X, aí eu recebo. Então, direitos e deveres de vendedor e comprador, por isso que eu falo que o direito contratual é um direito, antes de ser contratual, ele é obrigacional. Obrigações contratuais, porque dentro dos contratos eu me obrigo a entregar a coisa mediante um pagamento em dinheiro, e aquele que recebe, ele se obriga a fazer o pagamento em dinheiro quando ele recebe a coisa, tudo isso mediante a tradição, né? Então, dentre os direitos e obrigações de vendedor e devedor, né, entre outros direitos, entre outras obrigações, cabe às partes da compra e venda, número 1, entrega da coisa e recebimento do preço. Número 1, direitos e obrigações, entrega da coisa e recebimento do preço. Essa obrigação de pagar, ela decorre da transferência do objeto, de transferência da coisa. Se a coisa me é transferida, eu sou obrigado a fazer o pagamento dentro daquele consenso que foi combinado logo no início, né? Bilateralidade, onerosidade e consensualidade. A comutatividade, vale, não vale? Vale, né? E a execução é instantânea. Parece que eu estou falando a mesma coisa com outras palavras, de certa forma, né? Tema número 1, explicando o que é o contrato de compra e venda. Número 2, as características, falamos. Número 3, elementos constitutivos que constituem esse contrato de compra e venda. E agora eu estou falando de direitos e obrigações do vendedor e do comprador. Eu tenho o direito de receber algo pelo qual eu paguei. Cadê a tradição? Aí que surge, desse momento agora, pessoal, de direitos e obrigações do vendedor e do comprador, é que pode ocorrer as lides, litígio, luta, litis, luta, litígio, disputa, caso a coisa não seja entregue. Professor, mas não era consensual? Por que virou um litígio? Era consensual, mas se não me entregou, litis. Era consensual, mas de acordo com a comutatividade, o preço não equivale àquilo que eu adquiri, litis. Percebe? Aqui que surgem os problemas. Nesse tópico, direitos e obrigações de vendedor e comprador, por conta daquelas características que eu falei no início, por conta, por exemplo, da comutatividade, da equivalência financeira. Se não equivale, eu vou repetir. Vocês vão ficar chateados comigo que eu vou repetir tudo de novo. Tudo de novo, professor? Não, calma. Bilateral, 2 partes. Oneroso, tem que pagar. Consensual, sim, estamos de acordo. Comutatividade, o preço vale. Formal, não forma, solene, não solene, solene, contratual. E execução imediata. Mas aí quando eu chego nessa questão de direitos e obrigações, aí vem um problema. Às vezes vem um problema, nem sempre vem um problema. Muitas vezes não haverá problema. A exceção é o problema. A exceção é a litis, é a luta, é a lide, quando, né, há uma pretensão resistida em relação ao meu direito, né? Eu requeiro a comutatividade em relação ao bem adquirido, mas a parte fala, não, você pagou este valor, o valor é esse. Mas o veículo que eu comprei está com os pneus, um seminovo, está com os pneus tudo careca. Quando eu vi na loja, estava tudo novinho, você trocou na hora de me entregar o carro. Existe isso? Existe. Eu estou dando esse exemplo para ficar fácil de entender, tá, pessoal? Né? Não é uma coisa comum, estou dando exemplo para ficar fácil. Aí eu tenho direito a um abatimento, já que a comutatividade me diz isso, né? Mas a pessoa fala, não vou te dar abatimento nenhum, isso aí acabou, já era.
Você pagou, está pago, você levou o carro, está aí, não tem conversa mais. Isso acontece muito em leilão, viu? Tome cuidado com o leilão. Eu já participei de leilão. Aí você vê o veículo lá do leilão, e aí na hora de receber, depois que pagou e tudo, vem sem bateria, vem com o vidro trincado, vem com o pneu trocado, né? Se fosse só o pneu ainda vai, às vezes vem com a roda trocada. Aí a comutatividade, né? Ela me diz que não era eu paguei por um outro veículo, não esse veículo que tem essas características. Eu tenho direito agora a ressarcimento por conta disso, ou me entrega do jeito que eu vi, porque eu vi o veículo, né? Aí eu paguei, eu dei o lance, paguei o veículo. Agora não, na hora de entregar a coisa, na hora da tradição, da execução imediata, está acontecendo esse problema. Então aí gera do ponto de vista de direitos e obrigações entre vendedor e comprador, eu tenho que entregar a coisa mediante um pagamento. Mas do ponto de vista das características, o meu direito de comprador, eu avalio as características lá: bilateral, oneroso, consensual, formal, né? Solene. Mas do ponto de vista execução imediata, paguei. Agora no recebimento, a comutatividade, a equivalência em relação à questão do valor, né? Eu paguei pelo veículo que eu vi, e agora eu estou vendo um outro veículo com características modificadas. Surge, portanto, uma pretensão aí. Eu pretendo ser ressarcido, ou que me entregue o valor ao qual, né? Ou que me entregue o veículo do jeito que eu vi. Olha, eu reclamo, 1, 2, faço por escrito, mando um e-mail, mando uma carta, mando um ato pelo aplicativo. Mas o outro lado, não vou te atender, pretensão resistida. Aí esbarra nas condições da ação, 3 condições da ação, né? Pessoal, matéria de direito processual, estou falando aqui em direito civil, né? Mas quais são as condições da ação? Possibilidade, legitimidade e interesse de agir. É possível, por conta dessa questão da comutatividade. É legítimo, as partes, né? Bilateral, oneroso, consensual, fizemos um contrato formal, eu sou legítimo a reivindicar o direito. E do ponto de vista do interesse de agir, o interesse de agir surge sempre quando eu vou agir em relação ao meu direito, que eu entendo que está sendo, estou tendo aí um dano em relação a essa questão contratual, né? Esbarrando na característica da comutatividade. Esta característica comutativa ou comutatividade, né, que fala da equivalência do valor, tem aqui, ó, hipóteses 458, 461 do Código Civil, lá na frente, né? Esta característica que gera os litígios na maior parte das vezes, né? Eu compro um veículo seminovo e aí funde o motor, aí eu entro querendo... Primeiro tem toda uma discussão de reparação, né? Você vai administrativamente, pede a reparação, que não é reparada ou é reparada, mas não fica boa. Aí vai uma, vai duas, vai três, aí vence lá, muitas vezes vence lá o prazo do Código de Defesa do Consumidor, né? Vence, né? Vocês entendem essa questão? É disso que eu estou falando. E aí eu quero a reparação, é disso que eu estou falando. Eu quero que se adeque a coisa ao valor pago, é disso que eu estou falando. A comutatividade, essa característica do contrato de compra e venda, ela é fundamental nessas questões de direitos e obrigações do vendedor e do comprador. Em decorrência da transferência do domínio, olha só, primeira coisa, entrega da coisa e recebimento do preço. Entrego a coisa e recebo o preço. Então, eu tenho direito a entregar, eu tenho obrigação de entregar e direito de receber. Número 1, direito de entregar, direito de receber. Obrigação de entregar, direito de receber. E por outro lado é a mesma coisa. Direito de pagar aquilo pelo qual recebeu. Número 1, né? Entre direitos e obrigações do vendedor e comprador, número 1 é isso, né? Entrega, toma lá, dá cá. Ponto. É o número 1. Número 2. Só entregar a coisa depois de receber o preço, se a venda for à vista. Se a venda for à vista, eu só entrego se você me pagar à vista. Se a venda for à vista, se a venda for parcelada, não. Segundo ponto. Número 3.
não pagar o preço, olha só, não pagar o preço, se o vendedor não estiver em condições de entregar-lhe a coisa. Como assim? Não pagar se o vendedor não estiver em condições de entregar a coisa? Acontece. Acontece quando? Quando eu não tenho no meu estoque a coisa, eu ofereço, eu anuncio, aqueles contratos que nós vimos lá, naquelas características de contrato entre ausentes, acontece muito isso. Quem assistiu a aula de contratos entre ausentes vai entender o que eu estou falando agora. A aula de contrato entre ausentes fala justamente dos contratos de grandes empresas, big techs, né, de tecnologia. Tem várias, né? Posso citar vários nomes aqui. Essas que estão aí, grandona aí, que vende todo tipo de produto, né? De todo local do mundo, todo eletrodoméstico, tudo, vende de tudo lá. Mas ele pode não ter ali na hora, ou ele pode ter ali na hora, mas eu somente sou obrigado, essa quarta característica, esse direito, eu só pago se eu receber a coisa. Ah, professor, mas não é assim que na prática funciona, né? Normalmente essas vendas são ou boleto, eu pago antecipado, aí eu recebo a coisa, ou cartão de crédito. Crédito não é à vista, é crédito, é financiamento. Aí o que acontece? No crédito, quem faz esse contrato no crédito, o que acontece? Se a coisa não chega, você estorna o crédito. Você tem esse direito como comprador de falar: não recebi, não vou pagar. Era um crédito, eu já paguei. Não, você não pagou. Você pede o estorno e você tem esse direito de não pagar. É isso que quer dizer. E quando se paga à vista mediante o boleto, você tem o direito de receber. Ah, mas eu não recebo. Aí você tem o direito de pegar o seu pagamento de volta. Essa é o quarto direito de quem compra e obrigação de quem vende. Tá nisso, bem simples, bem fácil compreender essa questão. Não vou nem aprofundar nisso daqui não, tá? Direito do comprador, direito de não pagar se não estiver em condições de entregar-lhe a coisa, né? Essa é a característica. Deixa eu até marcar aqui: não pagar o preço se o vendedor não estiver em condições de entregar-lhe a coisa. Olha só, uma outra característica: dar o comprador caução de que pagará todo o preço ao tempo ajustado, apesar de ter ficado insolvente, apesar de ter ficado devendo. Vou repetir: dar ao comprador caução. Aquele que está comprando tem uma caução que pagará todo o preço ao tempo ajustado. Isso aí acontece nos financiamentos. Isso acontece quando o comprador garante que irá pagar a coisa, né? Mediante, por exemplo, olha só, mediante a garantias fidejussórias, garantias reais. Eu vou fazer, lembrei, melhor exemplo: imobiliário, locação de imóveis, contrato de compra. Professor, mas você está falando de contrato de compra e venda? Estou falando de comprar de compra e venda. Vou comprar um imóvel, vou fazer o financiamento de um imóvel e a garantia é um outro imóvel. Tá, é uma caução. Olha, no caso de não haver o pagamento, né, porque no caso da insolvência, né, que é a falta de pagamento, eu garanto que será pago porque eu tenho um outro imóvel, eu tenho um terreno, eu tenho um lote, eu tenho um veículo, eu tenho isso, eu tenho bens que garantem essa transação comercial. É um pouco mais complexo, vou aprofundar isso depois, tá? Depois eu volto nesse ponto. Direito do comprador de recusar coisa vendida mediante amostra. Como assim? Eu, comprador, né, comprei, mas não era o que eu queria, porque as características que me pareciam adequadas, interessantes, as cores, não batem com aquilo que eu vi no folder,
no desenho, na internet, na plataforma, ou até mesmo pessoalmente. Eu comprei o objeto que estava na vitrine, mas na hora de recebi algo diverso daquilo que me proporam, né? Então eu tenho o direito, eu comprador, de recusar coisa. Eu vi uma coisa e entregar o outro, eu tenho esse direito. Então é mais uma característica. Que mais? E tem várias outras características, tá? Que eu não acho tão importante nós falarmos agora, para não ficar também tão extenso, né? Bom, pessoal, então, contrato de compra e venda, das várias espécies de contrato que nós falaremos nessas aulas, né? Das várias espécies de contrato, começando pelo contrato de compra e venda, né? Este tem, né, a sua principal característica, qual é? A coisa, a consensualidade e a onerosidade, né? Então o artigo 481, né, ele fala que pelo contrato de compra e venda, vírgula, um dos contratantes se obriga, por isso que eu falo que é direito de obrigações contratuais e não direito contratual, direito de obrigações contratuais, né? Então ele se obriga a transferir o domínio de certa coisa e o outro a pagar-lhe certo preço em dinheiro. Por que certa coisa e certo preço? Certo e determinado é a coisa, certo e determinado é o preço. Mas quando eu falo de certo, eu estou falando utilizando algo abstrato e conceitual para me referir à característica da comutatividade. O certo é em referência à característica da comutatividade. Aí quando eu falo das características do contrato de compra e venda, eu tenho número 1, 2 e 3, bilateral, oneroso e consensual, duas partes ou mais. Oneroso porque tem que haver o pagamento em dinheiro para a coisa, e consensual porque eu não sou obrigado a comprar e não sou obrigado a vender. Essas são as mais importantes características do contrato de compra e venda. Agora, quando eu chego na forma de contratar, solene ou não solene, forma solene ou não solene, forma solene, escrita, expressa, forma não solene, né? Já demos o exemplo. Agora, do ponto de vista da comutatividade, é a equivalência do valor em relação à coisa, e ao final a execução instantânea. Essas são as características do contrato de compra e venda, né? Em 5 características, lembrando que a forma é dupla, solene ou não solene, né? E o conceito do contrato é contrato consensual, pelo qual uma das partes se obriga a transferir a propriedade de uma coisa, a res corpórea, a coisa física, né? Como móveis, imóveis, né? Ou incorpórea, né? Como direitos, a invenção, a propriedade literária, ou até a transmissão de um jogo de futebol, como nós falamos do bilhete do futebol como exemplo, a título de exemplo, né? Então eu posso entender que é uma propriedade, não é? Eu ia falar artística, né? Mas aí, se fosse o cinema, seria artística. Mas o futebol não deixa de ser a arte de futebol, né? Não é verdade? Né? Embora o espetáculo aí, né? A diversão é assistir o jogo. Ponto, né? Fácil compreender isso como direito imaterial, incorpóreo, né? Hipótese em que se dá essa transmissão, o nome de cessão do direito imaterial incorpóreo, né? A outra parte recebendo em contraprestação o preço. A outra parte recebe o preço, uma dá e a outra recebe o preço em dinheiro ou valor fiduciário equivalente. As características eu já falei e já refalei e já expliquei. Os elementos que constituem o contrato: 3, consenso, coisa e preço, já explicamos. Direitos e obrigações é onde gera a luta e o litígio, quando não atendido a uma das características que nós citamos do contrato de compra e venda. Não atender uma das características pode gerar um litígio, uma luta, uma disputa, se houver a pretensão resistida da parte contrária. Olha, comprei o carro, começou a acender uma luzinha. E aí? Deixa eu ver aqui, traz aqui. Tá arrumado, toma o carro. Acendeu de novo a luzinha. Não, pode andar. Fundiu o motor.
paguei X, e agora? Como é que fica? Você vai arrumar o carro para mim? Ah, vou arrumar. Arrumou, não ficou bom. Vai arrumar de novo? Não vou arrumar não, já arrumei e tal. Aí começa a briga. Ah, não, mas você tem que arrumar. Você tem que arrumar. Eu não comprei um carro quebrado, não. Eu comprei o carro deveria ser bom. Comutatividade, característica, execução instantânea. A coisa tem que ser entregue, não é? Perfeita do ponto de vista da comutatividade. Do ponto de vista da comutatividade, eu estou comprando um carro que funciona e que não tem defeito, isso está no contrato. Comutatividade é uma característica do contrato de compra e venda. Agora, em relação a direitos e obrigações, aí falei diversos pontos, e a entrega da coisa e o recebimento do preço estão atrelados a essa comutatividade, né? E eu posso me recusar, e eu posso ingressar com ação. Vamos lá, continuando lá, direitos e obrigações de vendedor e comprador lá no final. Ter o comprador direito ao complemento da área. Isso é um exemplo, né, que dá uma rescisão contratual em ações redibitórias. Professor, mas você já falou disso no módulo anterior. Ação redibitória, vício contratual, evicção. Foi falado isso aí, nós falamos, né? O que é o vício? O vício é defeito. Se há um defeito na coisa, há uma ação de evicção para se resolver a questão do vício, do defeito, né? Não vou repetir aqui, mas vou falar por cima que o abatimento proporcional do preço. Eu comprei o veículo, fundi o motor, né? Demos exemplo agora. Fui lá, mandei reparar, reparou, mas aí de novo, e agora tem uma pretensão resistida pelo lado contrário, fala, não vou mexer mais, já arrumei, agora é problema seu, já passou o prazo de garantia. Normalmente o argumento é esse, mas na verdade esse argumento não funciona, porque não foi resolvido o problema, né? Esbarra na comutatividade, uma das características do contrato de compra e venda, e esbarra também nesta questão da evicção, nessa questão de direito do comprador, comprar de acordo com a comutatividade. Não havendo evicção, havendo vício, havendo defeito, primeira coisa, ação para abater o valor da coisa, ou ser ressarcido proporcionalmente ao valor que eu paguei na oficina. Não tem acordo, eu faço 3 orçamentos, vou em um dos 3, o menor, e faço o conserto e mando a conta através de uma ação uma ação redibitória para abatimento proporcional do preço, não é? É isso. Ação contínua, isso nós falamos também, e outras mais que vão resolver a questão da evicção, né, do vício. Ok, pessoal? Tranquilo? É isso, né? É isto, os direitos e obrigações do vendedor e do comprador, né? Falamos de vários aí, para que não haja dúvida, né? Tudo esbarra naquele principal ali, lá em cima, lá, nas características, na quarta característica, que é a comutatividade, a equivalência, né? Eu compro um veículo, esquece o veículo usado, vamos para veículo zero, fica mais fácil ainda. Eu compro um veículo 0 km, né, na loja, sem placa. Já viram isso? Sem placa, novinho, no plástico, cheirando a novo, né? Tem isso, né? Quem já comprou veículo assim? Pois é. É aí que acontece problema nesse tipo de veículo, é muito mais difícil apresentar defeitos, mas acontece sim. Professor, prova que acontece. Não, os recall, né? Tá aí na televisão. Recall do veículo tal, linha tal. Mas o recall, né, é uma obrigação do vendedor chamar para reparar o defeito. Então acontece, essa é a prova de que acontece muito também, muito não, desculpa, acontece pouco, mas acontece. E tem os recalls para reparar os defeitos de fábrica, né? Mas tirando a questão do recall, também acontece defeitos, né? No contrato de compra e venda,
tirando a questão do recall, também pode acontecer. E acontecendo, né, a primeira coisa é tentar a via administrativa, que chama, dentro das condições de ação, interesse em agir. Aqui não é aula de processo, direito civil, né, especificamente obrigação contratual, né, contratos, direito civil, a parte de contratos, obrigacional, né. Então, quando eu falo de defeito, né, eu estou falando de direitos e obrigações, e a obrigação é me entregar a coisa sem defeito, por conta da característica comutatividade. Anotem isso daí, pessoal. Comutatividade é a característica que normalmente se discute na justiça por conta de falta de equivalência. Essa falta de equivalência vai decorrer de um vício, ação de evicção, né, ou quanti minoris, ou ação para abatimento proporcional do preço, ação à estimatória, e etc, dentro daquilo que nós já falamos nestes temas de ação de evicção. É outro tema, não tem a ver com o momento aqui, mas diante dos direitos e obrigações do vendedor, preço, consenso e coisa, nos elementos que formam, que constituem um contrato, né, o preço tem que ser equivalente à coisa, e aí deixa de ser equivalente quando surgem esses defeitos, quando surgem esses vícios, é a palavra correta. Aí as ações são quanti minoris, evicção, etc. Na prática, né, o direito empresarial tem também falado sobre contratos de compra e venda, tá? E aí eu tenho diversos contratos empresariais que não estão aqui embutidos nessa aula de contrato de compra e venda, né? Eu vou falar por cima, tá? Sem se aprofundar. Mas os contratos de compra e venda, como prática empresarial, as compras e vendas habituais, que constituem a prática do comércio, e tem, além do fim lucrativo que informa o interior de cada negócio. Depende do negócio, temos aí os contratos. Contratos de compra e venda de veículos, compra e venda de imóveis, compra e venda de eletrodomésticos. Todo tipo de compra e venda, né, servem estes conceitos dos quais nós falamos aqui. E temos aí, né, vamos lá, pessoal, compra e venda mercantil é um tipo de contrato. Temos questões aí de missão na posse contra terceiros. Eu tenho um bem, ele me pertence, eu comprei, eu tenho os documentos, eu tenho a cessão, o contrato de compra e venda que me garante nesse bem, mas eu não estou na posse do imóvel. Contrato, baseado no contrato, ação na posse contra um terceiro. Eu posso me emitir na posse, eu posso entrar na posse judicialmente. Questão processual, só para dar um plus aqui na aula, né? E posso me emitir, né, contra um terceiro que vinha me ameaçando de invadir, de tomar, ou até aquele que eu fiz um negócio, né? Mas eu tenho um contrato que prova que houve uma coisa, um preço, a consensualidade, uma equivalência, a entrega imediata, mas está lá, é meu. Mas alguém está querendo tomar, está querendo me passar a perna. Então, ação de missão na posse. É uma questão processual civil? Sim, né? Estamos falando de processo civil? Não. Aqui direito material, direito civil. Obrigação civil, obrigação contratual é direito material, não é direito processual. Então, só um plusinho para entender essas questões aí. E aí tem vários pontos que falam sobre essas situações aí processuais envolvendo as características do contrato. É isso, né? O que mais eu tenho para falar sobre compra e venda de contratos, fora tudo que já foi falado, né? Bom, a compra e venda, quando pura e simples compra e venda, sem nada de detalhes, sem essas questões de evicção e etc e tal, quando pura, considerar-se-á obrigatória e perfeita.
conforme dispõe o artigo 482 do Código Civil. Direito material, Código Civil 482, né? Ela vai ser pura e perfeita desde que as partes acordarem no objeto, na coisa e no preço. Então esse é o fecho de tudo que nós falamos, né? Falamos do 481 e dei as características, os elementos, direitos e obrigações, né? Nessa aula de 1 hora, né? Mas quando que eu fecho tudo isso? Quando a parte se dá por satisfeita. Artigo 482, né? Então eu vou ler o artigo, fica fácil. Quando que eu fecho tudo que foi falado? Quando a compra e venda, quando pura, considerar-se-á obrigatória e perfeita. Ela vai se considerar obrigatória e perfeita desde que as partes acordarem no objeto e no preço. Olha só, eu compro um veículo, recebi o veículo, paguei. Quem comprou? Eu, não tenho nada a reclamar, tá ok, comprei um carro zero, perfeito, uma coisa pura e perfeita, né? E quem recebeu não reclamou do valor, recebeu à vista, ponto final. Vou reler o 482. A compra e venda, quando pura, considerar-se-á obrigatória e perfeita, desde que as partes acordarem no objeto do preço. Não tem o que discutir, né? Salvo engano, salvo melhor juízo, quando as partes não acordarem ou no objeto ou no preço, aí gera toda aquela discussão que nós acabamos de falar agora. Então a explicação do 482 é justamente tudo que nós falamos agora, né? Se no objeto há um vício, evicção, contimínus, etc e tal. Se o preço ajustado, né, não condiz com o objeto, não há aquela característica respeitada da comutatividade, da equivalência, então o 482 vai dizer o contrário, né? Ele não diz o contrário, ele diz que considerar-se-á obrigatória e perfeita desde que as partes acordarem. Se não acordarem, não é, a obrigação não é perfeita, a obrigação é imperfeita, tem que se fazer um ajuste. Aí eu falo para o meu coleguinha, olha só, você me cobrou um preço, te paguei o preço, mas aí tem um defeito aqui que a gente tem que fazer um ajuste. Vamos fazer um acordo. Fazemos um acordo, resolveu, 482. Não havendo acordo, há uma pretensão resistida dele. Ele resiste à minha pretensão, que é fazer um abatimento ou fazer a troca do bem, ele resiste. Aí surge a litis, a luta, o litígio, a disputa, matéria de direito processual, que não cabe aqui nós comentarmos, né? Que aí gera uma série de consequências, né? Tranquilo? Tanto faz se a coisa é corpórea, material, ou incorpórea, imaterial. Tanto faz. Pessoal, professor, dá um exemplo da coisa incorpórea, da coisa imaterial, né? Dá esse exemplo aí pra gente, para ficar mais fácil. Porque a corpórea eu entendo, né? Um veículo, um lote, um objeto que eu posso palpável, concreto, é algo corpóreo, né? A res corpórea é fácil de compreender. Mas e a coisa incorpórea e imaterial? Ora, pessoal, se há contratação, né? Se há contratação de um serviço advocatício ou um serviço médico, né? O serviço médico advocatício, o médico, vamos para o médico. O serviço médico, né? O serviço é a coisa incorpórea, né? É o bem incorpóreo, eu pago mediante a prestação do serviço. Não significa que o médico tenha a obrigação de garantir a minha vida, não, mas ele tem a obrigação de empregar todos os meios necessários para garantir a minha vida. Vamos mudar para advogado. Não significa que o advogado tenha a obrigação de ganhar a causa, mas o advogado tem a obrigação de empregar todos os meios necessários, adequados, para sim ganhar a causa, mas são meios, não são fins. Os meios necessários, os meios adequados, os meios de forma tempestiva. O que é tempestiva? Dentro do tempo que eu combinei no contrato. Contrato solene, do ponto de vista da forma, contrato formal, do ponto de vista da forma, solene ou não solene? Solene. Contrato solene, contratos advocatícios, né?
Existe uma lei, né? A lei do advogado, código de ética e estatuto da advocacia, que praticamente sugere um contrato expresso, mas essa sugestão é quase que uma obrigação. Se você não faz, depois você tem que agir de forma com ação monitória. É direito processual, estou falando aqui para clarear o conceito, né? Bom, é isso, né? Então, a questão do direito imaterial, né? Tem outros exemplos, né? Mas eu acho que ficou claro, né? Ficou claro essa questão da coisa incorpórea ou imaterial, né? Também eu posso falar de coisa futura, tá? Um exemplo aqui, eu posso falar de coisa futura. Eu estava lendo aqui o rascunho que eu fiz aqui, ó. Deva existir ainda que se contrate coisa futura. A coisa futura, né? O que é a coisa futura? Mas essa coisa futura não é uma coisa, não é algo corpóreo, material? É e não é. Não é porque eu estou contratando, por exemplo, a construção de um prédio. Sabe aquela coisa de comprar um imóvel na planta? É corpóreo ou é incorpóreo? É incorpóreo. Ao meu ponto de vista, é incorpóreo. Tem gente que vai falar que é corpóreo. Não, você está comprando uma coisa corpórea, móvel, que será concretizada no futuro. Mas no momento não é. No momento não é. No momento é uma expectativa de algo que virá se concretizar. Então no momento não é. No momento eu estou contratando. O que eu estou contratando no momento, doutores e doutores? Uma pergunta que parece uma pegadinha. Isso acontece. Uma pergunta que parece uma pegadinha. Quando eu contrato a compra e venda de um imóvel na planta, anotem essa pergunta. Essa é a pergunta que se faz nos exames, todos eles. Quando eu compro a res, a coisa, o objeto, através de um contrato de compra e venda, sendo este objeto, sendo essa res, essa coisa, um imóvel na planta, quando isto acontece, a pergunta é: eu estou comprando uma coisa concreta ou eu estou comprando um objeto material ou imaterial? Uma coisa corpórea ou incorpórea? Essa é a pergunta. Finalzinho da pergunta: eu estou comprando uma coisa corpórea ou incorpórea? E a resposta: eu estou comprando uma coisa incorpórea, porque eu estou comprando por enquanto o serviço que vai construir o prédio. Ele será corpóreo quando ele estiver pronto. Por enquanto é a contratação do serviço, e o serviço é incorpóreo. Ah, professor, e se eu pagar à vista? Eu estou com o risco de tomar um balão aí. Corre esse risco, isso acontece. Quantas ações não existem na justiça da pessoa que pagou um imóvel na planta, né, mais barato? Por que mais barato quando é na planta? Porque a construtora está se capitalizando, aí vende mais barato. Quem comprar na planta vai pagar menos, porque eu estou me capitalizando. Porque depois tiver tudo bonitinho, tudo montado, né? Estacionamento, vaga, aquela fachada bonita, a maquete nem existe mais. Para que maquete? Eu levo no imóvel. É óbvio que é mais caro, né? Porque aí o contrato de compra e venda, a coisa é corpórea. Quando eu falo de incorporação, eu estou vendendo o serviço que construirá a coisa corpórea. Então eu estou falando de incorporação. Incorporação, vocês já ouviram esse termo nas propagandas? Incorporadora, incorporação, incorpórea, é a questão. Elementos do contrato de compra e venda. Número 1, a coisa. Exige-se coisa corpórea ou incorpórea. A corpórea, a física, a incorpórea normalmente está atrelada aos serviços. Médico, advocatício, construtora. E a pegadinha é essa: se eu compro um imóvel na planta, eu não estou pagando a coisa corpórea, porque não existe a coisa corpórea. Eu estou pagando o serviço que construirá o imóvel. Coisa incorpórea, essa é a pergunta, essa é a resposta. E está previsto no 482 do Código de Processo Civil. A compra e venda, quando pura, consideracial, obrigatória e perfeita, desde que as partes acordem no preço e no objeto. No objeto e no preço, né? O preço e o objeto. Se não há reclamação, está tudo certo, fecha a questão,
né? E considerar-se pura, obrigatória e perfeita. Mas se houver divergência ou na coisa ou no preço, aí vamos para a litis, vamos para a luta, vamos para o litígio, aí já é matéria processual, não é direito civil. Mas do ponto de vista da obrigação civil, eu tenho que entender a diferença de coisa corpórea e de coisa incorpórea. Tranquilo? Compreendido? É isso que nós tínhamos para falar sobre 482 e coisa corpórea e incorpórea, e o desfecho aí da coisa pura, consensual, tranquilo, não tem reclamação. Bom, a compra e venda pode ter por objeto coisa atual e futura, que acabamos de falar, coisa atual e futura. Nesse caso, ficará sem efeito o contrato se esta não vier a existir. Acabei de falar, professor, então eu comprei, paguei à vista e a coisa não existe, porque você não comprou um objeto corpóreo, você comprou um objeto incorpóreo. A incorporadora, que é a construção, por isso que você pagou, né? E você deveria ter atentado para isso e não ter pago à vista, paga parcelado, vê os planos, tem vários planos, dá aquela entrada, né? A briga vai ser menor, porque o contrato ele fica sem efeito se a coisa não vier a existir, e aí, salvo se a intenção das partes era concluir contrato aleatório. Se a intenção das partes era uma outra intenção, eu nem queria morar no imóvel nem nada, eu só queria direito sobre um determinado imóvel que não foi entregue, mas então agora eu tenho recursos financeiros que eu coloquei no teu negócio, na tua incorporadora de negócios incorpóreos, porque você está me vendendo um serviço, não um imóvel. Parece que engana isso, não parece? Não parece, não é enganação, está na lei, não é enganação. O problema é que as pessoas não sabem o que é coisa corpórea e o que é coisa incorpórea quando se assina um contrato com uma incorporadora, que é o serviço que será prestado e não o imóvel efetivamente, obrigatoriamente. Ah, professor, mas o contrato fala que me entregará. Fala que entregará, mas você não está comprando o imóvel, porque o imóvel não existe, pessoal. O imóvel não existe. Como é que compra um imóvel que não existe? Não existe. Você está contratando compra e venda de um serviço que entregará um imóvel. Perfeito. Quando entregar, fechou. Obrigação pura, perfeita, obrigatória. 482. 483 não é isso. Uma obrigação futura, né, poderá ser desfeita, ou a não ser que eu aceite algo aleatório, é o que diz o 483, divergente daquilo que foi contratado. Isso tem que estar contrato, isso tem que estar no contrato, isso tem que estar previsto, essa aleatoriedade, caso não venha existir o objeto, caso não seja entregue, caso haja o risco, caso a coisa, né, não vier a existir por qualquer motivo, né, então pode-se prever algo de forma aleatória. Devolução do dinheiro é uma delas, é uma opção. Eu ia falar dos carnês tá tendo esse negócio na televisão agora, né? Títulos de capitalização, tem muito isso aí, né? Título de capitalização de fulano, da emissora tal, da emissora tal, da emissora X, da emissora A, B, C. É uma questão aleatória, né? Eu contrato o título de capitalização, invisto meu dinheiro, né? Já que é um título de capitalização, já que ele vai valorizar esse título, ele valoriza. Aí eu concorro a prêmios que, de acordo com o meu título de capitalização, eu posso ganhar, posso não ganhar, mas esse não é o objetivo. O objetivo é capitalizar o meu dinheiro, não é ganhar prêmios, né? Mas vende-se como dessa maneira, né? Você, além do título que você está pagando, que ele irá valorizar com juros, correção e os valores da capitalização, por isso que é capitalização, que faz a capitalização e há um investimento ali naquele título que ele irá se valorizar durante normalmente um ano, para você resgatar o título, não é isso? Título de capitalização. Tem um título aí, que eu não vou falar o nome, que ele não tem um resgate. Você doa o seu dinheiro que você capitalizou. Olha só, você compra o título de capitalização e você faz uma doação para uma instituição de caridade. O seu dinheiro é doado para uma instituição de caridade. Mas você pode concorrer a prêmios. É um título de capitalização? Diz que é, mas não é.
mas diz que é, então vamos dizer que é, né? Não quero entrar em atrito aqui. Então, título de capitalização, e você faz uma doação para uma instituição beneficente, o seu dinheiro é doado, o seu título, você compra o título e o título é doado para a instituição. É isso que está no contrato de compra e venda lá. E paralelo a isso, você pode concorrer a prêmios. Aí você não ganha, e o seu dinheiro é doado, o seu título é doado. É isso que acontece na prática. E se você ganhar, não tem a ver com a capitalização, é um prêmio, né, que você ganhou esporadicamente. Está tudo no contrato. Quem lê esse contrato? Ninguém. E a mágica da televisão? Vamos falar que engana, que engana? É que engana, pessoal, é isso, né? As pessoas compram como um jogo de azar que é proibido. As pessoas compram com a possibilidade de ganhar, e não ganham, que é proibido, mas no fundo, juridicamente falando, é um título de capitalização, que é doado, e aí você concorre a prêmios, mas você está doando. É um dos títulos que tem aí. Mas o mais antigo, tradicional, não. Ele tem capitalização sim, tem capitalização real sim, né? E ao final de um ano você pode resgatá-lo sim, ou trocá-lo por objetos, né? Ou você pode resgatar em dinheiro, você pode trocar por objetos nas lojas da empresa, e você pode trocar por um outro título. Você dá o seu título e pega um outro título, e você tem abatimentos porque esse título valoriza. Compra e venda aleatória para bens incorpóreos, né? Compra e venda pode ter por objeto coisa atual ou futura. Nesse caso ficará sem efeito o contrato se essa não vier a existir, né? Falei aqui, salvo se a intenção das partes era de concluir contrato aleatório. É isso. Capitalização, incorporação, tem a ver com esse exemplo 483 do Código Civil. Bom, então tem vários detalhes em relação ao contrato de compra e venda que nós poderíamos, né, falar aqui, mas eu acho que eu vou parar por aqui, porque senão vai ficar muito longo, né, essa aula sobre o contrato de compra e venda. Lembrando que, como eu falei, né, deste contrato de compra e venda, que é a base que serve para todos os outros contratos, principalmente o 481 do Código Civil, né, suas características que eu falei, as características: bilateral, oneroso, consensual, forma solene e não solene, comutatividade e execução imediata do contrato são as características. Essas características são cobradas para a compreensão de todos os contratos. Elementos constitutivos dos contratos, de maneira geral, o contrato de compra e venda tem consenso, coisa e preço. 3 elementos constitutivos, né? E aí não preciso explicar porque tem a ver com o tema anterior, né? Direitos e obrigações: direito de entregar a coisa, direito de pagar a coisa, se houver evicção, ajustes em relação a essa evicção, é o resumo de direitos e obrigações, né? Não pagar por aquilo que eu não recebo, ter o dinheiro de volta se eu não recebi por aquilo que eu negociei no contrato. Está entre direitos e obrigações, de forma resumida aqui, dando aqui um feedback de tudo que foi falado, né? Do ponto de vista comercial e empresarial, existem diversas espécies de contrato, né? Mas que nós não vamos citar aqui, porque direito comercial não é direito civil, não é obrigação contratual. Falamos do 482, que fecha o contrato quando ele é perfeito, quando ele é puro, quando não há reclamação de nenhum dos lados, nem do vendedor, nem do comprador, não há reclamação. 482, fechou, contrato perfeito. 483, aí vem essas questões, de coisa futura. Compro algo que não existe, mas existirá no futuro. Aí eu tenho a opção de deixar de existir o contrato, ficará sem efeito o contrato se esta não vier a existir. Se não me entregar o imóvel, o contrato fica sem efeito, salvo se houver algo aleatório, algo que me dá uma possibilidade de não haver a entrega do imóvel a uma outra possibilidade. Aí eu citei aqui o quê? Citei essas questões que eu expliquei agora. Como é que é o nome? Acabei de falar, deu branco. Os títulos de capitalização. Pode me trazer algo aleatório no final, né? Pode me trazer algo aleatório. E do ponto de vista do bem corpóreo e do bem incorpóreo, a coisa corpórea e a coisa incorpórea, é a res
concreta, é a coisa concreta, objetiva. Eu posso apalpar, tocar e verificar, e obtendo isso em troca do preço, está perfeito o contrato 482. Mas se eu adquiro um bem incorpóreo, é possível? É possível. Serviço de advogado, serviço de médico. Agora, das incorporadoras que eu expliquei tanto aqui, né, de forma até detalhada, a incorporadora, né, me traz para o leigo uma falsa sensação de estar adquirindo um imóvel. Eu não adquiro imóvel que não existe. Eu adquiro o serviço que me levará a um imóvel futuramente me levará a um imóvel. Aí sim vai existir, mas a compra do imóvel na planta não é a compra de um imóvel, porque ele não existe. Existe a compra através da incorporadora de algo incorpóreo, a coisa futura. É isso. E ponto final para estas questões de compra e venda, né? Contrato de compra e venda nas diversas espécies de contrato. Esse é o número 1, tá? E aí tem outras questões que envolvem isso, que eu vou falar de uma outra forma, de uma outra maneira, complementando, né? E ponto final para contrato de compra e venda.